hoje eu queria apresentar, né, o nosso grupo, falar da contribuição da psicologia para o desenvolvimento emocional da terceira idade, tá? Vou apresentar o nosso grupo, que é a Mensagem, Jéssica, Fátima, eu, Gilmara, Alessandra e Pedro, tá? Tema e objetivo do projeto. O objetivo é analisar como as emoções se desenvolvem na velhice e mostrar a contribuição da psicologia. A importância, a ajuda a entender o envelhecimento de forma mais humanizada, tá? Combate preconceitos, o ageísmo, importante para o contexto escolar, que é o EJA, tá? O nosso projeto, a fase escolhida, terceira idade, são os idosos, público-alvo, o EJA, que é a educação de jovens e adultos, processo psicológico, emoções e regulação emocional. O nosso sistema escolhido foi o livro. Um pouquinho sobre a base teórica, tá? Utilizamos esses teóricos aqui. Papalha, ele tem uma visão que o desenvolvimento ele começa na infância e ele percorre até o envelhecimento. Durante todo esse período, o ser humano ele está sempre em desenvolvimento. Segundo Damasio, ele diz que a razão e a emoção, elas trabalham juntas. E a emoção, ela auxilia o ser humano à tomada de decisões. Vygotsky, ele diz o seguinte, que o ser humano, ele precisa da família, ele precisa do meio social, participação de grupo, na maioria das vezes não, sempre em relação ao idoso, porque isso ajuda uma manutenção na saúde do idoso, a saúde mental do idoso. Bowles, ele vem com a teoria do seguinte, que na fase do envelhecimento, essa adaptação, ela é também um desenvolvimento. Estrutura cerebral, sistema límbico, a função, né, que é o controle emocional, memória e comportamento. Então, temos algumas estruturas que a amígdala é responsável pelo medo e pela ansiedade, o hipocampo, que é a memória, e o córtex frontal, que é o controle, o pré-frontal, que é o controle. A gente está apresentando a psicologia, primeiramente com assim de antes. Na verdade, nesse primeiro momento não. Porque essa caixa aqui contém especial para pessoas especiais. A nossa metodologia, de maneira objetiva, ela foca num jogo de tabuleiro de perguntas e respostas. E esse jogo de tabuleiro, ele tem uma metodologia que você já viu em qualquer outro jogo. São de 2 a 5 jogadores. O primeiro jogador vai jogar o dado e os restantes também. Quem tirar o maior número começa jogando. O jogo vai seguir da seguinte maneira: o primeiro jogador vai sortear uma carta. Temos várias cartas sortidas e, quando ele sorteia, o outro lê para ele, tendo uma pergunta. Ele acertando, ele joga o dado para poder avançar. E assim a gente vai seguir até o fim do jogo. Tá? Estou explicando primeiramente a parte objetiva de como o jogo funciona, para depois a gente entrar na parte conceitual, onde alguns se perguntam. No decorrer do jogo, vão ter algumas casas que normalmente é uma coisa já que é a cultura do jogo de tabuleiro. Casas que vão ajudar a ter uma dinâmica, às vezes até trazer uma democracia para o jogo, quando o jogador está muito à frente. A gente tem a casa que faz o jogador retornar 2 casas, a gente tem a casa que permite o jogador rolar um segundo dado, a gente tem a casa que permite que o jogador tenha uma segunda pergunta, permitindo ele se acertar, ter acesso ao outro dado, e a gente também tem uma casa que faz com que o jogador fique uma rodada sem jogar. No fim do jogo, quando os jogadores chegam ao fim da jornada, eles vão receber uma carta de reconhecimento, que ela tem como objetivo valorizar a performance e a persistência de todos os jogadores. E por último, não menos importante, o jogo só se conclui quando todos os jogadores terminam. Não é apenas uma corrida em que, a partir do momento que o primeiro chega ao fim, o jogo se conclui. Não, é uma regra, é imprescindível que se há 3 jogadores, os 3 terminem. Se
5 terminem o jogo. Tá ok? Essas são as regras do jogo, é assim que ele funciona. E levando em consideração que esse jogo tem como base a gestão emocional na terceira idade, as perguntas são dentro dessa temática e para ajudar a ilustrar, a gente vai ter uma maquete que mostra o sistema límbico, fazendo com que as pessoas possam estar tendo um entendimento ilustrativo de que local essa pergunta está falando. Se é uma pergunta relacionada à amígdala, ao córtex pré-frontal, ao fônix, ao giro do símbolo, e assim como todo o resto do sistema límbico. Por gentileza. Agora, meus amigos, a caixa do mistério será aberta. Gente, a nossa maquete. Só que não. Temos dado personalizado, divididamente na velhice. Por isso as nossas cores aqui das roupas, tá? Eu sei que vocês acharam que era conta do mesmo orgulho, mas. Pessoal, eu quero começar falando, antes da gente partir para apresentar o jogo para vocês, já na caixa mesmo, onde a gente tem aqui um pouco já do material ilustrativo, que também faz parte do jogo. Então, antes de apresentar aqui, eu preciso apresentar aqui também. Aqui são os nomes dos integrantes, tá? A caixa de transporte para chegar. Exatamente. Tem aqui só as auxílios de transporte. O projeto dá gira aqui, mas não diria aqui, ó. Aqui, ó, arte design. Aqui, ó, a nossa comissão orientadora. Ok? Então, pessoal, agora a gente vai apresentar o jogo para vocês que eu acabei de falar. A gente vai apresentar peça por peça. Sinto aqui que eu estou bem dentro do jogo tabuleiro para vocês, entendeu? Aqui, olha. Emoções da mensagem. Vocês podem ver aqui, ó, os alunos, professor, tá? Aqui, olha, o número de jogadores, tempo estimado, idade média para jogo, tá ok? O projeto funciona, com as limitações. Esse é o nosso tabuleiro, pessoal. Nosso tabuleirinho. Tá? As casas aqui, ó. A casa que vocês no segundo dado, retorna 2 casas, tem direito a uma segunda pergunta e fica uma rodada sem jogar. Casa inicial, casa final. Tá ok? Aqui é a maquete, tá? E a gente pode tirar aqui na caixinha da maquete, ela tem uma caixinha própria. É desmontado. Tá? A gente já passou por esse estresse de tentar tirar ela. Então ela foi feita para quebrar. Bom para crianças. Aqui, ó. Aqui tem a maquete e aqui tem a legenda da maquete. Para você que não sabe onde fica o giro do símbolo, é só você olhar e qual é a função dele no sistema límbico. Tá explicativo. Eu quero uma pessoa para tirar a carta. Agora Gente, alguém, por favor. Tirei uma carta. Essa é a carta do jogo. Tá. Agora, qual é a sua cor favorita? Escolha uma cor. Você escolheu a minha cor. Tá bom? O problema com quem está apresentando. Pessoal, a gente... Bom, como vocês puderam ver aqui, esse é o tabuleiro que eu falei. Tá? Aqui a gente tem um dado da minha família. Para vocês verem. Esse dado foi confeccionado especialmente para a apresentação do projeto. Cada lado representa uma emoção e o local onde elas habitam, ok? Eu vou simular e você vai ler para a professora. Porque a gente vai apresentar. A gente também vai responder. Não, porque olha só, observação. O Pedro, ele já soltou as perguntas muito complexas. A gente sabe. Sim. O cara, tira aí. Só para eu dar uma Eu começo. Eu tirei 5, você tirou 1. Lê aí para minha pergunta. Por que quer praticar atividade física como caminhada ou futebol, ajudando a controlar a ansiedade? Aí você tem que ler.
Aí a gente coloca aqui uma explicação do que é a letra C. Então a letra C, por quê? Porque o corpo usa o movimento para processar e eliminar a energia acumulativa pelo estado de alerta mental. Você sempre vai ter uma explicação para poder as pessoas aprenderem, uma forma de aprender. Quantas cartas vocês fizeram? 100. Porque como são 5 tradutores e 100 casos, vai ficar bem diversificado. 100 Essa cartas, é o trabalho, tá? Aí no caso a pessoa que acertou joga o dado e aí ela vai dar aqui no caso 4 cartas. É assim que funciona o jogo, entendeu? Não, a gente vai chegar lá, calma. É verdade, é verdade. Gente, agora que o jogo foi explicado, eu vou explicar o conceito visual do jogo. Bom, acho que já ficou muito claro que a gente se baseou na animação divertidamente. A animação fala sobre uma adolescente que está enfrentando questões da puberdade e como a gestão emocional dela é trabalhada através da representação dos personagens, por isso a gente se caracteriza dessa maneira e teve essa inspiração para o jogo. Mas vai um pouco além disso, a gente traz alguns subtextos nas nossas peças do jogo no nosso tabuleiro. Se você reparar aqui, cada peça é uma emoção, que aí todo mundo já entendeu, mas tem um espelhinho. O espelho, normalmente, na nossa vida, com o passar do tempo, ele fala sobre muito essa coisa do envelhecimento. E ele é um lembrete de que o tempo está passando. E como a gente está falando de um jogo que é sobre gestão emocional, perguntas e respostas, afiar o seu conhecimento e trabalhar a sua neuroplasticidade, é quase como se você olhasse para o espelho e falasse: o tempo está passando, eu preciso me cuidar. No caso do nosso jogo, eu preciso trabalhar minha sabedoria, eu preciso ter esse autoconhecimento, essa autogestão emocional, porque vai ser um diferencial lá na frente. Então o nosso espelho traz esse subtexto. O nosso tabuleiro, ele tem como última casa o número 100, que coincidentemente fica na amígdala. A amígdala, porque é o centro emocional, principalmente da alegria e do medo, que serve principalmente para sinalizar a gente em momentos importantes, como reagir, como nós vamos nos sentir. E 100, porque como a maioria dos jovens aqui, que estão passando, já passaram dos 30 anos, os 100 anos é uma marca para quem está na terceira idade. A pessoa começa a refletir tudo que passou pela vida dela. Então isso daqui é um momento importante, não para nós, mas para o nosso público-alvo. Entendeu? As nossas perguntas todas são focadas em atividades cotidianas, levando em consideração que estamos trazendo isso para pessoas que não têm um conhecimento técnico. A gente não está querendo trabalhar com academicismo. A gente quer trazer um conhecimento informal, lúdico, com algumas questões um pouco mais trabalhadas, porém ainda que façam com que as pessoas se identifiquem e façam associações a partir daquelas questões para entender qual emoção dói mais, qual emoção pulsa mais. Então, nossas perguntas falam sobre isso, sobre uma situação dentro de um ônibus, sobre uma volta do trabalho, sobre uma ida para o trabalho, direto para o eixo, e como o nosso cérebro está cansado nesse momento, levando em consideração que esse é o nosso local de extensão, é para onde a gente vai oferecer. E, para além disso, as nossas casas especiais, que deixa eu apresentar aqui para vocês também, que toda vez que você para numa casa, você tem uma cartinha com uma mensagem, né? Se você parar no cérebro, no dado, na volta, na pausa, elas também representam percepções da vida que com o tempo a gente vai aprendendo que são coisas que são importantes para o nosso envelhecimento saudável. A casa do dado, ela te permite jogar um segundo dado sem nem fazer uma pergunta, ou seja, uma dopamina, um estímulo. A gente sabe a necessidade de um estímulo positivo que reforça porque a gente mantém a nossa disciplina. A casa do cérebro é um estímulo cognitivo. Você vai responder uma segunda pergunta na mesma rodada, ou seja, você vai estar virando o seu cérebro, você vai estar praticando a neuroplasticidade, estimulando novas conexões cerebrais. A casa da volta, ela faz com que você retorne. E muitas das vezes, num processo de aprendizado, a gente precisa retornar para poder entender o que está vindo pela frente. A gente se perde numa tarde de estudos, de muito conteúdo, e às vezes a gente precisa voltar para o básico. E a casa de pausa, ela conversa com a casa de foco, porque se a gente não para, ainda mais nessa nossa sociedade, que cada vez mais nos quer acelerados, a gente surta. Então é de extrema importância para que o progresso de cognição saudável se mantenha constante, um momento de pausa, todos precisamos. Então essas casas trazem mais do que só dinâmicas, mas também trazem um subtexto, uma mensagem, que a gente achou muito interessante brincar com essa coisa e fazer com que as pessoas enxerguem além do óbvio. Mas eu acho que não faltou nada, ficou bem explicado. Sim, e fizemos um da IA para poder fazer uma caracterização idosa dos nossos personagens. A gente apresenta divertidamente, mas você pode reparar aqui as testes. E aí, continuando.
Nosso projeto, ele é sustentável. Por que a gente trouxe esse conceito de sustentabilidade? Porque quando a gente usa a sustentabilidade para dentro de uma cidade, a gente vai pensar o quê? Aquilo que está em desuso, não está reaproveitado, aquilo que a gente não está dando muita atenção, ele precisa trazer essa atenção. Nós, como psicólogos, vamos trazer isso para os nossos pacientes, mostrar para a sociedade que o idoso, o longínquo, é aquela pessoa que pode sim contribuir para nossa sociedade. E aí a gente usou as tampinhas de batom, sabe? Aquelas tampinhas, aquelas coisas plásticas. Gente, o plástico ele tem uma durabilidade de 100 a 400 anos. Então isso traz também para o nosso projeto a ideia de tudo que vem com produto plastificado, para que o nosso jogo dure até os nossos nativos, tá bom? Por quê? Porque a gente quer fazer com que a idade e o processo de envelhecer seja conservado. E aí a gente usou caixa de clips, tudo isso aqui foi sustentável. Você vai gastar muito dinheiro, não gastamos, né? Usamos tudo que eles tinham, tintas vencidas. Tinha uma gráfica, eu trabalho na área do meio ambiente, uma gráfica, ela quis doar e deu pra gente, a gente usou essas tintas. Então a gente foi também para pintar o nosso trabalho, para trazer, enriquecer e aproveitar isso. Então usamos tintas para caixa de papelão, aproveitamos esse veiculados aí com uma caixa quadrada que a gente conseguiu, essa caixinha dos pinos de plástico, né? Aqueles potinhos que a gente coloca para comida, coisa assim, né? Então a gente usou também plástico. Todo esse material foi para trazer esse conceito. Então como que a gente aplicou inicialmente nosso projeto de extensão? Aplicou com os próprios idosos, que são as pessoas que a gente quis trazer para o nosso processo. Mas a gente vai fazer ainda nosso projeto de extensão, que convidamos para a escola, que vai ser semana que vem. Então a gente quer fazer para isso o quê? O dinamismo do tabuleiro, da mente, das perguntas, fazer esse jovem olhar para o idoso de uma forma diferente, trazer esse conceito da longevidade, que é você envelhecer, trazer uma neuroplasticidade, que é novas conexões. Então, o idoso e o jovem podem fazer com que a gente consiga entender que é possível envelhecer saudável, sanamente. E a gente trouxe a foto aqui deles, tá vendo? A foto deles aqui. Essa idosa aqui tem 98 anos. Tem uma aqui que veio como convidada especial para o nosso projeto alimentar a gente. E aqui tem nossas atividades que fizemos com eles, né? Que agora vou passar para a Alessandra para dar uma continuidade. Mas antes disso, aqui é o nosso link, eu deixei também no QR Code, que a gente fez os vídeos com eles e também fez toda a produção da maquete também dando vídeo, para a gente divulgar isso e fazer com que todos conheçam esse processo de envelhecer saudavelmente. Vou passar para a Alessandra trabalhando. Boa noite, Alessandra. Bom, as considerações finais, né? Envelhecimento não é só perder a grande velocidade. Gente, eu vou falar para vocês que eu ganhei muito mais do que eu pude passar. Porque, como a Fátima falou, a gente fez um condomínio, né? 5 idosos, com 98 anos, que ela conseguiu escrever, ela conseguiu ver. Então, assim, eles jogaram. E aqui nós dizemos, né, que, os idosos têm o quê? Mais equilíbrio emocional, isso é com certeza, devido à experiência. Mais experiência para passar, gente, melhor controle das emoções. Isso foi interessante, que os 5 se encontraram, eles não se conheciam assim, né? E eu achei engraçado que eles começaram a cantar músicas antigas da época deles e tudo. Então, assim, foi muito lindo. Eu agradeço esse projeto, porque ali eu pude perceber que a gente aprende mais do que a gente ensina com eles, né? E eu estou apaixonada pela nossa convidada. Gente, ela usou o vestido de Marrocos, né? Só para fazer o trabalho com a gente. Então, aqui, a importância para a psicologia. Traz a importância para a psicologia. Promove qualidade de vida, valoriza o idoso, aprendizagem para o grupo, trabalho em equipe, conhecimento científico aplicado, foi o que a gente fez, né? E a gente não vai dar continuidade no EJA na próxima semana. Importância para a escola, educação emocional, reflexão sobre o envelhecimento. Então, assim, a gente trouxe a memória deles, sabe? A gente percebeu que músicas, tudo aquilo que eles estavam, né, que aprenderam juntos ali, os 5, eles fizeram ali uma comunhão. E assim, o que eu tenho a dizer nas minhas considerações finais é agradecer a todos, né, a professora do trabalho, a psicologia em si, que eu aprendi muito e
e eu vou continuar aprendendo, porque agora a gente vai passar uma palavra para ela. Um minutinho, gente, pra nossa, eu vou falar porque a gente não podia deixar ninguém para levantar. Machado, tá? Tem isso, não sabia, gente, nada Não sabe, nada. Bom, o problema é o seguinte, eu estive vendo na classificação etária, eu sou longeva, porque eu tenho mais de 80 anos. Todos que têm mais de 80 anos passam a ser longevos. E eu não sei bem o que vocês querem saber, mas cada um tem uma personalidade, né? Cada um tem um modo de sentir a etapa da velhice, dos amigos. Eu tenho conhecidas lá mesmo no condomínio que só falam de remédio. E todos os dias a pessoa idosa, porque tanto a gente envelhece por fora como por dentro, não é mesmo? Outro dia eu estava assistindo, eu falo muito. Aí esse deixar não tá mais. Só um pouquinho. Eu estava percebendo que o idoso tem muita mania de médico. E atualmente o remédio às vezes faz bem para aquele sintoma que ela sentiu, mas faz mal para o outro sintoma. Então a gente acaba ficando tudo boboca, né? Ela estava falando como isso também é muito individual. Eu, por exemplo, eu tenho três pensamentos para me conduzir, que é o seguinte. Primeiro, ser compreensível. A gente tem que ser compreensível. O segundo é ser mansa. Só mansa, porque as pessoas mais novas nos irritam muito. Nos irritam muito. E ser prudente, porque temos que ter cuidado com o que fala. Agora temos que ter mais cuidado, porque tudo ofende, tudo é proibido. Então, aí fica imaginando. Isso é justiça. Não é mesmo? E o que acontece, o que eu penso, vejam bem, cada pessoa é uma pessoa, nós somos individuais. Nós temos muita expectativa, nós temos pressa porque o nosso horizonte não está. Sabe como é que é? Então, aí a gente tem que ter cuidado porque o outro já não tem essa pressa. Calma. Mais calma do que a gente tem que chegar até aqui. Já viu aí. Que precisamos de elevador. Porque a nossa querida tem que subir essas roupas aí, mas tudo bem. Obrigada. Só acrescentando uma coisa, a gente perguntou, essas 98 anos, o segredo de chegar até aqui, né? Claro que a gente poderia deixar de perguntar, você falou, não guardar os sentimentos, né? Quero parabenizar o grupo pela apresentação. Tem nem que falar da apresentação de vocês, né? Tinha muito que eu pedi mais. E parabenizar pela. Vocês foram muito criativos, né? Eu pedi para vocês fazerem uma coisa, né? E vocês fizeram muito mais do que eu pedi, com muita criatividade, bom humor também. Muito parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, que